Olá, querido. Bem-vindo a esta Semana da Família. O título geral da semana é Famílias Restauradas. Sabe que Jesus é especialista em restaurar, em curar, em fazer cicatrizar as feridas, em fazer as coisas todas novas. Interessante que os seres humanos nos esforçamos, sabe? Lutamos para fazer bem as coisas e às vezes quando abrimos o olho já destruímos tudo, já acabamos tudo e não sabemos como restaurar as coisas. Que maravilhoso é Jesus, que quando a gente às vezes acaba com tudo, Ele vem, recolhe os cacos da vasilha linda que destruímos e vai reconstruindo e fazendo um vaso novo. O texto para a mensagem de hoje está aqui em São João, capítulo 2, versos 1 e 2. Antes disso, eu gostaria de dizer uma coisa. Sabe que as histórias da Bíblia não estão aí registradas somente para fazerem histórias. As histórias da Bíblia foram deixadas na palavra de Deus para ensinar-nos lições práticas para hoje. Outro dia alguém me dizia, mas pastor, um livro tão antigo como a Bíblia, tem séculos que já foi escrito. Quando a Bíblia foi escrita, a cultura era outra, a maneira de vestir-se era outra, a maneira de comer, de se conduzir era outra, não havia internet, não havia iPad, não havia nada. Como é que a Bíblia, os ensinamentos bíblicos tão antigos podem servir hoje, no tempo que estamos vivendo? Pois é, querido, eu tenho que concordar que os tempos mudaram. A cultura mudou, o estilo da roupa mudou, a tecnologia mudou. Isso é verdade. Mas há uma verdade outra que precisamos saber. O coração humano não mudou. O coração humano continua sendo o mesmo coração humano dos tempos antigos. Os medos que o ser humano tinha antes são os medos que dominam o ser humano de hoje. Os complexos que destruíam a personalidade dos seres humanos de ontem são os mesmos complexos que destroem a personalidade da gente hoje. Por exemplo, teu filho está brigando com o irmão dele, dois filhos dos mesmos pais, com o mesmo sangue, brigando por um pedaço de terra. Acontece isso em tua família? Pois é. Caim e Abel não eram irmãos de sangue, do mesmo pai e da mesma mãe? E aí, o que aconteceu? Um deles matou o outro. Então me diz, como é que a Bíblia, como é que os ensinamentos bíblicos, por terem sido escritos séculos atrás, não servirão hoje? Claro que servem. E é por isso que vamos a ler o texto bíblico. São João capítulo 2, versos 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná de Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para este casamento. Me impressiona esta frase última. Jesus também foi convidado para este casamento. Eu sempre digo, benditas, felizes as pessoas, os casais, que convidam Jesus para estar presente no seu casamento. Há uma frase que diz, tudo aquilo que nasce de joelhos, nasce para permanecer em pé. Vou repetir, e coloca isso no seu coração e na sua mente. Tudo aquilo que nasce de joelhos, nasce para permanecer em pé. Uma empresa que você abre, se nasce de joelhos, vai permanecer em pé. Um emprego que você começa, se começa de joelhos, vai permanecer em pé. E o casamento, então? Se esse casamento começa de joelhos, com Jesus presente, Jesus convidado, vai permanecer em pé. O assunto é, quando começa o casamento?
naquele dia da festa? Não, não. O casamento começa quando você começa a olhar para aqui, olhar para lá, procurando com que menina vou me casar, com que rapaz vou me casar. Aí começa. E isso tem que começar de joelhos. É verdade que o ser humano, veja, o ser humano não foi criado para as coisas feias. O ser humano, por natureza, ele gosta do que é bonito. Deus criou o ser humano para a beleza. Então, é lógico que teus olhos se deixem impressionar pela beleza. Eu não digo que você tem que procurar necessariamente um rapaz feio para casar com ele, uma moça feia para casar com ele. Não, não, não. O fato de você se ajoelhar, de pedir que Deus dirija seu casamento, não quer dizer que você tem que procurar uma pessoa feia. Inclusive, a feiura ou a beleza de uma pessoa não está por fora, está por dentro. Pode ser uma pessoa linda, você chega perto, conversa um minuto e descobre como é por dentro tão horrível. E pode ser não tão atrativo por fora e você chega perto e você descobre como por dentro é uma pessoa tão linda. O assunto é que você tem que pedir a direção de Deus, porque um casamento que nasce de joelhos, com toda certeza, vai permanecer em pé. Agora, o texto bíblico diz aqui que Jesus foi convidado para estar presente nas bodas de Canaã. Quer dizer que quando Jesus está presente não haverá problemas, não haverá dificuldades? Não, isso não é verdade. Veja, Jesus estava presente neste casamento e de repente acabou, começou a faltar. A faltar o quê? Naquela ocasião, a faltar vinho. Agora, eu não vou discutir se esse vinho era fermentado ou não era fermentado, como muitos começam a analisar essa parte. Não, não, essa parte não me interessa. O que me interessa a mim é que o vinho, naquela ocasião, o suco de uva, naquela ocasião, a bebida que se usava nas bodas naquela ocasião, simbolizava alegria, exuberância, prosperidade. E dizer o vinho acabou, era como dizer a alegria acabou, a festa acabou. Era uma vergonha para a família que estava patrocinando a festa. Mas o texto bíblico diz que o vinho acabou. Quer dizer, Jesus não estava presente naquele casamento? Estava sim. E assim mesmo acabou? Acabou. Muitas vezes em teu casamento pode acabar o dinheiro, pode acabar o emprego, pode acabar a saúde, pode acabar a compreensão. Sabe que é um mal entendido com os jovens inexperientes às vezes? Eles acham que porque se amam muito, eles nunca vão ter problemas. Eles sempre vão se compreender. E sabem por que dizem sempre vamos nos compreender? Porque quando estão namorando, quando estão noivando, aí é fácil, querido, aí é fácil. Eu sempre digo, brincando, mas por trás das minhas brincadeiras sempre é uma verdade, querido. Eu sempre digo, ao namorado, à namorada, eu digo, você quer conhecer teu noivo? As virtudes dele diminuem para baixo, 5 pontos. E os defeitos dele aumentam 20 pontos. Esse é o verdadeiro erro. Porque durante o namoro você mostra a cara que você quer mostrar. Você mostra a cara que a outra pessoa, que você quer que a outra pessoa conheça. Vou te fazer um exemplo que vai te fazer rir. Maria, ela convida você para almoçar na casa dela. Quando termina o almoço, quem é a primeira pessoa em recolher os pratos, levar tudo para dentro? A Maria. Agora, você sabe que a Maria nunca faz isso. Quem faz isso é a mãe. Mas quando você está presente, quem é que faz isso? A Maria. E por quê? Talvez ela não pensa conscientemente, mas inconscientemente está querendo impressionar você. E aí você diz, oh, que linda, que prendada, Maria. E você não sabe que a Maria está fazendo isso porque você vê, só isso. Ou você, Maria, vai na casa do Pedro. E quando chega a hora de sentar-se, Pedro é o primeiro em puxar a cadeira para a mãe, para você.
Aí você pensa, mas que meigo, que cortês, que amável é meu noivo. Agora vê outro dia, quando você não estiver. Ele nem se lembra de puxar a cadeira para a mãe. Quer dizer, essa é a realidade. Então o que acontece? Você chega no casamento, trazendo uma personalidade diferente da outra pessoa, de culturas diferentes às vezes, de formações familiares diferentes, com vivências diferentes. Como é que a compreensão vai aparecer da noite para o dia? É por isso que vai haver dificuldades, querido. Se você vai à palavra de Deus, vai encontrar que Deus nunca prometeu para você uma vida sem dificuldades. O que Deus prometeu é que em meio das dificuldades, você jamais estará sozinho. Em meio das dificuldades, Deus estará com você. Ele te cuidará, Ele te guiará, Ele te protegerá. Por exemplo, nós temos o Salmo 23. No Salmo 23, Davi disse, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Davi não disse, eu nunca andarei pelo vale da sombra e da morte porque o Senhor é meu pastor. Não, não, não. O Senhor é meu pastor. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Então, você vai perguntar, mas qual é a vantagem? A vantagem é que quando você tem Cristo, você sabe aonde ir. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. Aí está a solução. O Senhor estará contigo em meio das dificuldades. No Salmo 46 encontramos outra promessa que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Deus não prometeu que se Ele está presente em teu casamento não vai enfrentar tribulações. Não. O que Ele prometeu é que em meio das tribulações, Jesus estará presente. E Ele vai socorrer você, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer por você o que você não tem condições de fazer. Agora, querido, nunca você pense que pelo fato de você ter problemas, ter dificuldades na vida, quer dizer que Deus abandonou você, que Deus não se lembra de você, que Deus não está presente em seu casamento. Agora, quando Jesus está presente, veja o que diz o relato bíblico, pelo menos com relação às bodas de Canaã. Que fizeram os homens? Que fizeram os homens? Correram donde Jesus? Infelizmente não. Este é um erro que os seres humanos cometemos, sabe? Em lugar de ir a Jesus diretamente, abrir nosso coração a Ele, começamos a buscar intermediários. E eu sei que os seres humanos na Terra, de alguma maneira, podem nos ajudar. Uma palavra de conselho sempre é bem-vinda, mas os seres humanos não têm a solução. Que fizeram estes homens? Correram donde a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Agora, foram donde ela e que disseram, Senhor, ajuda-nos, o vinho acabou, não sabemos o que fazer, vamos a passar vergonha, como é que a festa vai acabar agora? E que fez a Virgem Maria? Solucionou o problema? Não. Aí está uma coisa que precisamos entender. A Virgem Maria foi uma mulher extraordinária, uma santa mulher. Eu sempre digo que Jesus, ou Deus, não poderia ter escolhido qualquer mulher para ser a mãe de Jesus. A Virgem Maria era uma mulher extraordinária, porém, a Virgem Maria não tinha poder para resolver problemas. Ela era um ser humano como qualquer ser humano e ela reconhecia a sua humanidade, reconhecia a sua incapacidade. E quando os discípulos vieram donde ela e disseram, Senhora, ajuda-nos, estamos com falta de vinho, o que fez ela? Levou-os a Jesus e lhes disse, querem a solução para o problema? Façam tudo o que Ele manda. Façam tudo o que Ele disser. O mesmo conselho da Virgem Maria serve para hoje. Teu casamento está passando por dificuldades? Está faltando alguma coisa nesse lar? A felicidade tão sonhada não chegou? Você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir? Então siga o conselho da Virgem Maria.
E o conselho é, faça tudo o que Jesus disser. E onde está o que Jesus disser? Porque nas bodas de Canaã, Jesus estava presente corporalmente. Mas hoje, onde está Jesus? Aqui está a sua palavra. Sua palavra é eterna, sua palavra é poderosa, sua palavra é sábia. Faça o que ele disser. Abra a Bíblia, estude a Bíblia, analise a Bíblia. Aqui a Bíblia está cheia de princípios para uma convivência sadia entre os seres humanos. Chamem-se esposo e esposa, pais e filhos, irmãos do mesmo sangue, sogra e genro. Enfim, aqui está, na palavra de Deus, os conselhos sábios para uma convivência sadia. Então, quer solução para o drama que você está vivendo neste momento? Siga os conselhos divinos. Por exemplo, está sem emprego, está financeiramente endividado até o pescoço. E você sabe que há um ditado que diz que quando a necessidade entra por uma janela, a felicidade sai pela outra. Por quê? Porque mesmo que o cristão não tenha que viver somente para o dinheiro, o cristão não pode viver sem dinheiro, porque ele também precisa pagar contas, precisa cumprir com seus compromissos. Então o que acontece? Você está sem dinheiro, o casamento está tendo problemas por falta de dinheiro, faça o que o Senhor disser. E o que diz o Senhor? Que se você respeita a vontade divina, se você reconhece a soberania divina, se você é fiel devolvendo para Deus aquilo que é de Deus, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre você bênção até que sobreabunda. Então, querido, que fizeram em aquela ocasião os discípulos? Fizeram o que Deus mandou. Que deve fazer hoje você? Fazer o que Deus manda na sua palavra. Só que outro dia eu estava viajando no avião, falando com uma pessoa muito inteligente, muito preparada, profissional, de êxito. E na conversa chegamos na palavra de Deus, na Bíblia. E ele disse, eu nunca li a Bíblia e não quero ler. Perguntei para ele, por quê? E sabe o que ele disse? É que eu não quero mudar de religião. Interessante. Tem gente que pensa que se lê a Bíblia vai mudar de religião. A Bíblia não tem como propósito mudar a religião de ninguém. A Bíblia tem como propósito mudar a vida. Deus quer mudar a tua vida. O que eu estou querendo dizer? Veja, você quer ser feliz, você tem a melhor intenção, você casou para ser feliz, você quer a felicidade de seus filhos, mas está caminhando para lá, pensando que a felicidade está por lá. E sem saber, você está caindo no precipício, está caindo no abismo. Aí encontra a palavra de Deus, que é como um mapa. E a palavra de Deus diz, não é por aqui, é por lá. Então você deixa de caminhar em direção do precipício e começa a caminhar em direção onde a felicidade está. Me diz uma coisa, você mudou de religião? De que religião estamos falando? Você mudou de vida. Saiu da desesperança para a esperança, saiu das trevas para a luz, saiu da morte para a vida, saiu da mentira para a verdade. Que religião? Estou falando de vida. Estou falando do mais precioso que você tem, sua família, seus filhos, o que você mais ama. Então, faça o que o Senhor disser. Agora, tem uma coisa. Quando você se dispõe a fazer o que Deus ensina na sua palavra de Deus, você vai ter problemas. Vai ter a impressão, quando começar a ler a Bíblia, que o que Deus está pedindo não tem sentido. Parece uma loucura. Parece algo que não encaixa. E muita gente, quando lê a Bíblia, diz, não, mas isso aqui não, isso aqui serviu antes, agora não tem sentido. Quer saber o quê? Por exemplo, veja, nas bodas de Canaã, o que Deus falou, que Jesus falou para as pessoas? Encham essas vasilhas de água. Aí as pessoas coçaram a cabeça e pensaram, Jesus não está entendendo. A gente não precisa de água, a gente precisa de vinho. Ele deveria nos entender, mas ele não está nos entendendo. Querido, você acha que Jesus não entende você?
Ele disse, encham as vasilhas de água. Mas ele sabia que eles precisavam vinho. Só que quando Deus ordena, não discuta com Deus. Quando Deus diz que é desse jeito, faça o que Ele disser. Siga o conselho da Virgem Maria. Não faça o que você quer. Este mundo está acabado. Às vezes o casamento está destruído. Tua própria personalidade está deformada. Sabe por quê? Porque você, em lugar de fazer o que Deus quer, o que Deus ordena, você faz o que você acha que é bom para você. Eu acho que é bom para mim, isto que é bom para mim, isso que é bom para mim. E depois chega a noite e não consegue dormir, e chora e não sabe o que fazer, e se mete em problemas e não sabe como sair. Oh querido, quero uma vida simples. E eu sempre digo que o cristianismo é tão simples, não tem complicações. Faça o que Deus disser. Encham as vasilhas de água. Bom, eles encheram. Agora vem a segunda ordem. Agora sirvam isso. Aí eles pensaram, mas Senhor, tudo bem, até aqui te obedecemos. Enchemos as vasilhas de água, mas servir, como vamos servir água? Mas a Virgem tinha dito, façam tudo o que ele disser. Não façam só a metade do que ele disser, façam tudo. E eles colocaram a água nos copos e de repente já não era água, era vinho. E a Bíblia, o relato diz que era o vinho do melhor, tanto assim que o povo pensou assim, por que guardaram o melhor vinho para o final, quando já todos bebimos? Podiam ter colocado primeiro. Sabe por quê? Porque, querido, quando Jesus entra em tu coração, entra na tua vida, entra em tua família e faz maravilhas, faz milagros, a felicidade postrera de teu matrimônio é muito melhor que aquela felicidade que você achava que era felicidade. Que era felicidade para você? Interessante, veja. Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus, que era felicidade para você? Domingo, fazer um churrasco, trazer cerveja, reunir seus amigos, e botar uma música, e bailar. E aí começavam a ficar meio ébrios de tanta cerveja, de tanta carne, começavam a brigar, a ter ciúme da esposa, que porque o amigo... Eu recebi uma carta uma vez de um mexicano que estava preso, e ele dizia assim, pastor, eu não queria fazer nada, eu sempre fui um homem bom, eu sempre fui um homem respeitador, um bom cidadão, um bom pai de família, mas um dia fez isso, era seu aniversário, fez um churrasco, comprou cerveja, chamou seus amigos, lá pelas 5 da tarde todo mundo já meio ébrio, um amigo dele tirou a esposa dele para dançar, estavam dançando, aí como ele estava ébrio, lhe pareceu que o amigo estava tocando a esposa indevidamente. Fez o quê? Entrou no dormitório, pegou o revólver, 6 tiros. No dia seguinte, quando ele acordou da bebedeira, estava preso. Agora condenado a 8, 10 anos de prisão. Está vendo? Isso você chamava de felicidade. Isso era felicidade para você. Agora, quando você entrega a vida a Cristo, aí vai conhecer a verdadeira felicidade. E para ser verdadeiramente feliz, não precisa gastar dinheiro em bebedeiras, não precisa estar trazendo lixo para casa. Para ser verdadeiramente feliz, só precisa ter a Cristo no coração. E desfruta da vida. Oh querido, a Bíblia não é um livro de proibições. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida exuberante. Cada manhã você acorda com vontade de viver. Há dificuldades na vida? Sim, há dificuldades. Mas qual é o problema? Cristo está conosco. Há dificuldades com os filhos? Sim. Qual é o problema? Cristo está conosco. Deus me deu 4 filhos. Não foram anjinhos meus filhos. Mas hoje são adultos, todos na igreja, servindo a Deus, amando a Deus com todo o seu coração. Houve dificuldades ao longo dos anos na educação deles? Houve dificuldades. Muitas vezes minha esposa e eu tivemos que derramar lágrimas. Mas hoje estão aí. Por quê? Porque essa é a promessa divina. Quando Cristo está no casamento, quando Cristo está na família, oh querido, tudo corre bem. Há dificuldades? Claro que há, mas Cristo está presente. E quando Jesus está presente, você sabe aonde ir. Talvez neste momento, você aí sentado está com o casamento acabado. E às vezes você pensa, faço o quê? Outro dia uma senhora me dizia, pastor, faço o quê? Eu amo meu marido, eu amo meus filhos.
eu não quero que meu casamento acabe, mas meu marido disse que já não me ama mais, que o amor acabou. Ah, o amor acabou. Nas bodas de Canaã, o vinho tinha acabado, mas Jesus estava presente e fez o milagre. E o postreiro vinho foi melhor que o primeiro. Entre o casamento, o vinho, o amor acabou. Pois vê a Jesus e deixa que Jesus faça o milagre. E você vai ver que o postreiro amor será muito melhor que o primeiro. 3 passos para você restaurar seu casamento em nome de Jesus. Primeiro, reconheça que você não pode. Porque quando você achar que você pode, Deus não vai fazer nada por você. O que pode fazer se você não dá lugar para Jesus? Portanto, reconheça que não pode. Segundo, reconheça que Deus, Ele sim pode. Ele pode tudo. Não abriu o mar vermelho, não fechou a boca dos leões, não tirou a água da rocha. Deus pode. Não transformou a água em vinho. Deus pode. Então, se você não pode e Deus pode, dê o terceiro passo. Vá, Jesus. Vá, Jesus, deixa que Ele faça as maravilhas na sua vida. Entregue-se, humilhe-se, rinda-se. Diga, Senhor, eu lutei, eu me esforcei, eu fiz minha parte, mas eu não consigo, eu preciso de Ti. E sabes, quando Jesus entra em teu coração, Ele vai moldando, porque Ele encontra você na vida como pedra bruta, sem forma. Mas Ele não vê você como essa pedra bruta. Ele vê em você como o diamante que um dia você será transformado pelo seu amor. Agora, quando você entrega o coração a Ele, Ele molda você. Ele molda você. Por que o casamento não tem harmonia? Porque há 2 personalidades brutas. Brutas, pedras brutas. Então deixem que Jesus lapide essas personalidades, esses temperamentos. E então começam, na medida em que vocês amam Jesus, vocês começam a se amar um ao outro. E Jesus é aquele que junta os corações, junta os ideais, junta os sonhos. Sem Jesus você não é nada. Entregue-se a Jesus, aí onde você estiver. Que Deus abençoe você.